Olá, está começando aqui na TV Legislativa, o TVL Comunidade. Muito obrigado você pela sua companhia aí nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o camarablu.sc.gov.br. Hoje eu começo aqui o Comunidade conversando com o delegado da Receita Federal aqui de Blumenau, o delegado Jaime Bürger, é o nosso entrevistado aqui nessa primeira parte do TVL Comunidade. Doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pela sua presença. O prazo para declaração vai até o final do mês que vem, é isso? De abril, 30 de abril. 30 de abril. Ok. Aí o pessoal tem tempo ainda, né? Tem bastante Mas a tempo dica é não deixar para o final? Ou não, se deixar para o final é melhor? Não, a dica é não deixar para o final, ir fazendo e se livrando do compromisso. Antecipar a declaração. Isso. Muita gente já faz logo nas primeiras semanas, primeiros dias, doutor? Sim, muita gente já faz. Mas tem muita gente que deixa para o final também. Como é o costume brasileiro. Que tipos de problemas podem ocorrer se deixar muito lá para o final do mês que vem, doutor? Ter dificuldade em conseguir os informes de pagamentos que permitem deduções e outros documentos necessários para o preenchimento da declaração. O que a Receita Federal espera desse ano da declaração? Que ela transcorra normalmente? Qual que é a expectativa de arrecadação também? Que ela transcorra normalmente, como todos os anos. Esse ano a previsão são 27.500.000 declarações, um pequeno acréscimo de 2%. Né? E a nível estadual aqui, 1.080.000 declarações, também com um acréscimo semelhante a 2%. Aqui na região são muitas declarações também, doutor? Aqui em torno de 180.000 declarações. A nossa região de 47 municípios. Blumenau e região Blumenau espera-se em torno de 73, 74 mil declarações. Bom, então é 2% do ano passado que vai ter que declarar agora esse ano. Para quem nunca fez, quem é que precisa declarar? Quem é que é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, doutor? Todas as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis em 2014 superiores a 26.816,55. 26.816,55. As que receberam rendimentos isentos e não tributáveis superiores a 40 mil. As que possuíram em 31/12 bens e direitos superiores a 300 mil. Os que receberam da atividade rural rendimentos superiores a 132.080,75. Os contribuintes pessoas físicas que fizeram aplicações de bolsas de valores e tiveram ganho de capital. Também as pessoas que venderam imóveis e obtiveram ganho de capital são obrigados a apresentar a declaração até 30 dias. Quem não se enquadra nisso aí, pode ficar tranquilo, não precisa fazer nada, doutor. Tranquilo. Tem umas e outras situações ainda previstas, aí teria que estudar um pouco mais. Tem que ir mais a fundo, são mais detalhes. Exato. Mas basicamente é isso, né? O básico é isso. Bacana. E quais são as formas de declaração? Mudou alguma coisa em relação à declaração do ano passado, doutor? Quanto às formas da declaração, é o modelo completo e o modelo simplificado. Dois tipos. São as formas de tributação, né, dos rendimentos. E quanto aos meios de fazer a declaração, tivemos pequenas mudanças. O meio de fazer a declaração, o tradicional é baixar o PGD, o Programa Gerador, no seu computador e fazer a declaração. Agora, esse ano tem uma novidade em que é permitido se fazer a declaração diretamente online. Acessando o portal ECAC, mediante certificação digital, você pode fazer a declaração online, em que permite salvar e importar dados, né? E como também já no ano passado tem a previsão nos meios móveis, que é tablets e smartphone, em que você pode acessar os aplicativos e fazer a declaração também nos meios móveis toda vez que você não está num computador, numa estação fixa, né? Mas os meios móveis, tanto como também a online, ele tem uma série de limitadores ainda, porque os sistemas ainda não aceitam que todas as declarações se processam através desses meios. Em função disso, ainda há bastante limitações, né? O melhor, então, a fazer qual que é? Qual que é a melhor opção, doutor? A melhor opção ainda é o meio tradicional, que é baixar o programa no seu computador, importa seus dados do ano anterior, importa o rascunho, se
se for feito, né? Mas já facilitou bastante, porque uma série de dados da sua declaração já vem tudo pré-informada pelos dados da... É só ir atualizando. Atualizando. Agora, dá para fazer sozinho a declaração, para quem não tem tanta arrecadação, para quem não tem tantas informações a declarar, ou é preciso o profissional da área contábil, doutor? Isso depende muito da facilidade que o contribuinte tem em lidar com os sistemas de informática. Eu acredito que hoje, pela ampla utilização dos sistemas de informática, não há muita dificuldade em fazer, porque o programa, o PGD, o programa, é todo autoexplicativo. Mas sempre que o contribuinte tem dúvida ou tem uma declaração mais complexa, eu acho que ele deve procurar o contador, e isso nós temos profissionais liberais aí de pronto atendimento em todas as cidades. Né? Tem algum erro que é mais comum na hora da declaração, que tem que ser observado com mais cuidado, doutor Jaime? Principalmente nos pontos em que pode incidir malha. Ali a gente sempre recomenda mais cuidado. Quais são esses pontos? Por exemplo, o contribuinte faz uma declaração, informa seus dependentes e não informa o rendimento do dependente. Então, ele deverá fazer uma avaliação ali, custo-benefício, se é vantajoso informar essa pessoa, esse seu filho ou seu ente da família aí, é vantajoso informar ele como dependente ou não. A partir do momento que informar, tem que informar também os rendimentos que o dependente teve. Né? Isso acontece muito hoje com filhos em faculdade que fazem estágio e têm recebimentos. É obrigado a declarar o independente na declaração de imposto de renda ou não? Não, esse é opcional. Porque a partir do momento que ele declara, o dependente ele tem toda uma série de deduções relativas ao dependente. A dedução do dependente, a dedução de escolas, etc. A partir do momento que ele não declarou, ele não faz direito a essas deduções pertinentes ao dependente. Mas quando o dependente é declarado, ele se beneficia daquelas deduções, ele também tem que declarar o rendimento, caso o dependente teve. Né? Então eles declaram... É um ponto que pode dar mais. Eles declaram o dependente muitas vezes, mas não declaram os rendimentos. E também em outras situações de excesso de despesa médica. Né? Se declara um valor alto de despesas médicas e muitas vezes são difíceis de comprovar. Tem problema. Tem que ter a comprovação. Então, já aproveitando, quais são os tipos de deduções que são possíveis no imposto de renda, doutor, na declaração? As principais deduções possíveis são as deduções referentes ao dependente, né, que é por dependente, tem um valor aí, 2.000 e pouco, né? As deduções referentes às despesas de escola, né, de educação, universidade, as escolas de ensino oficial, né? E as despesas de médico, dentista, fonoaudiólogo, todas as despesas relativas aos médicos da área de saúde. Cada uma delas tem limites? Tem limites. Em determinado limite ele é chamado para comprovar. As despesas referentes a planos de saúde, né? As despesas, os pagamentos de previdência são limitados a 12% do total do rendimento. Né? São, dentre todas as deduções, são as principais aí que... São as mais que as pessoas declaram, no caso. Declaram, planos de saúde, previdência complementar, né? Isso aí. É isso aí. Então, tem que prestar atenção, né? Ficar atento, se for preciso chamar alguém da área contábil, né, doutor? Para não fazer errado, porque um erro na declaração pode acontecer o quê? Pode resultar no quê, doutor? A partir do momento que o contribuinte preencheu uma declaração errada, incidiu em malha, ele fica numa situação irregular perante a Receita, correto? Ele recebe aviso, é notificado, e se ele não conseguir, é dado a ele a possibilidade dele regularizar automaticamente. Explica para a gente o que é a malha fina, doutor, também, aproveitando aqui a sua presença. A malha fina é o sistema adotado pela Central de Processamento dos Dados da Receita. Nós não interferimos nisso, é só no MyFrame do processamento, onde são estabelecidos todos os parâmetros de malha, né? E onde ela busca os dados da malha, busca da informação do contribuinte pessoa física, nós que vamos fazer a declaração, busca da informação dos médicos da área de saúde, através da DIMED, busca a informação das empresas, através da DIRF, que é a Declaração de Informações e Retenção do Imposto de Renda, busca a informação da DIMOB, das operações imobiliárias,
mais uma série de outras informações que são cruzadas pelo sistema de processamento e incidindo em uma informação diferente. O contribuinte prestou uma informação, a empresa prestou outra, incide em malha. Aí o contribuinte é chamado para explicar a situação, né? E toda vez que ele já percebe que ele incidiu em malha, na maioria dos casos ele já sabe do que se trata. Então é permitido ele mesmo enviar uma retificadora e corrigir esse erro até antes de ir para a Receita. Se ele não tiver muita dúvida, ele deve ir à Receita, na central de atendimento, e procurar saber da dúvida, porque da incidência em malha. E que tipo de complicações que o contribuinte pode ter por causa disso, doutor? Em incidente de malha, ele sendo notificado e ele não agiu, digamos no popular, ele não fez nada, né? Ele automaticamente é lavrado auto de infração e depois ele é chamado a explicar esse fato à Receita. Digamos que ele se utilizou de recibos médicos indevidos ou fraudulentos. Ele é representado, é feita uma representação para fins penais ao Ministério Público Federal, né? Ele poderá, inclusive, vir a ser processado. Então, além de pagar multa, pode sofrer um processo. A multa, automaticamente, se há fraude, a multa é de 150% do valor daquele imposto e que ele tentou se beneficiar, né? Em não havendo fraude, um erro simples, aí a multa é de 75% e também não há representação. A representação para fins penais sempre no caso, quando se comprovou que efetivamente houve uma tentativa de fraude, né? O senhor falou antes de dois tipos de declaração, né? Em que momentos que eles podem ser usados? Que alternativa é melhor para o contribuinte, doutor? Nós temos o modelo completo em que a pessoa poderá fazer a sua declaração com todos os seus informes de pagamento e de rendimento e se utilizar de todas as deduções permitidas em lei, modelo completo. Sim. E o modelo simplificado, ele usa um padrão, ele permite as deduções só até 20% do total do rendimento. Isso dá 15.880. Então, a partir do momento que o contribuinte pessoa física soma o total das deduções, mais o total das despesas que permite dedução, forem superiores a 15.880, o modelo simplificado não é interessante para ele. Ele deverá optar por completo. Mas eu nunca simulei para ver se é ou não é. A hora que ele está com a declaração completa, feita, e o próprio sistema ali na aba direita, o programa gerador, permite ele simular. Qual que é o modelo mais vantajoso para ele? Qual que está gerando mais imposto ou mais restituição, né? O mais imposto automaticamente não é tão vantajoso. É mais vantajoso aquele que dá mais restituição ou menos imposto. E o modelo, na simulação, ele indica certinho. O modelo simplificado é mais vantajoso, ou então o modelo completo é mais vantajoso. Mas há umas informações, eu nunca simulei, não saberia informar exatamente, mas diz que a partir do momento que a pessoa física recebeu acima de R$80 mil, o modelo completo passa a ser mais vantajoso. Interessante. E as restituições, a Receita começa a pagar quando daí, doutor? A restituição começa o primeiro lote 15 de junho. E daí segue até 7 lotes até dezembro. Na hora da declaração, pode fazer algum tipo de doação ao imposto, do imposto devido para alguém, para alguma instituição também, doutor, para algum fim? As doações são permitidas até 6% do total de rendimento. Por exemplo, no ano passado, 2014, durante o ano, o contribuinte podia fazer até 6% do total do imposto devido, Ali no quadro resumo da tributação, ele vem o destaque do imposto devido, a hora que ele faz a declaração, até 6% deste valor ele poderá doar ao FIA, ao Fundo de Amparo à Infância e Adolescente, que é feito através do Conselho Municipal. O Conselho Municipal tem um CNPJ, tem que ser informado nesse CNPJ, e as contas bancárias que esse Conselho Municipal indicar para depósito, né?
E se ele não fez 6% no ano passado, ele poderá agora, na declaração, no quadro ali de doações, informar até 3% desse valor. Mas daí ele precisa fazer o recolhimento em DARF num quadro específico. E esse valor que ele doar, ele é automaticamente deduzido do imposto a pagar. Ou então, se ele tiver imposto a restituir, esse valor é acrescentado ao valor de imposto a restituir. Então, esse valor ele não perde. Ou vai ser diminuído do imposto a pagar ou acrescentado do imposto a dever, a restituir. Né? E tem os outros fundos da cultura, tem os fundos audiovisuais e temos os fundos de incentivo aos idosos. Esporte também tem, esporte, né? Desporto, os fundos de desporto. Mas se ele fizer a opção para um ou outro fundo, a limitação sempre é 6% do imposto do imposto devido. Esse é o limite. Doutor Jaime, para a gente já fechar nossa conversa aqui, por que é importante as pessoas, os contribuintes, não perderem o prazo final para a declaração, que é dia 30 de abril, no final do mês que vem? É importante ele não perder o prazo, porque depois do dia 30 de abril, se ele não entregou a declaração, ele se encontra numa situação irregular perante a Receita Federal, em que ele sofrerá a multa mínima de 165,47, ou 1% ao mês, limitada a 20%. E, além disso, ele tem uma série de restrições na vida civil, como situação com bancos. Isso vale também para quem é obrigado e não declara, doutor? Essas problemáticas aí? Essa é para quem é obrigado a declarar e não declarou. Tá? Os desobrigados, sem problema. Tá? Então, a vida civil dele, além das multas, a vida civil dele começa a ficar bem complicada. Hoje, tudo é vinculado ao CPF. E se ele está com o CPF dele irregular perante a Receita Federal, o CPF dele, digamos, na sistemática do dia a dia, está invalidado. É complicado viver sem CPF, né? Sim, é impossível hoje em dia. Então tá, doutor, olha, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho aqui ainda um último questionamento, que é sobre sonegação. A gente teve agora aí, recentemente, protestos, né, contra a corrupção, contra o governo, contra a impunidade. Só que a gente, além da corrupção, tem também a sonegação. Muita gente deixa de declarar os seus impostos, de pagar também os seus impostos. Qual que é o tamanho desse problema hoje, doutor, o senhor que é da Receita Federal? A sonegação, ela é difícil de mensurar. A gente pode fazer estatísticas de valores aproximados. Há uns anos atrás se falava a cada real arrecadado, R$1 é sonegado. Hoje, os dados que nós temos, a proporção talvez aproximada seria a cada real arrecadado, a cada R$4 arrecadados, teríamos R$1 sonegado. Isso se deu em função de uma grande modernização de todos os sistemas de transparência, né? Tivemos o SPED, tivemos a Receita Federal cada vez controlando mais, fechando todas as pontas, né? Chegar a um ideal de sonegação zero, esse ideal ainda está bastante distante. Está longe de chegar a isso. Esse está bastante distante. Doutor Jaime, mais uma vez, muito obrigado. Ok, obrigado. Jaime Böger, que é o delegado da Receita Federal aqui de Blumenau, lembrando que até o dia 30 de abril, final do mês que vem, vai o prazo para a declaração do imposto de renda, que foi o assunto aqui da primeira parte do TVL Comunidade. Faz um intervalo rapidinho agora e já a gente volta na sequência aqui do programa. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVL Debate na TV Legislativa, mais uma vez agradecendo aí a sua audiência, a sua companhia com a gente nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o TVL Comunidade, que destaca assuntos de interesse aqui da nossa gente. Nós já falamos antes sobre a declaração do imposto de renda, que vai até o final do mês de abril, e você que perdeu a primeira parte pode entrar lá no site da Câmara e acompanhar a hora que você quiser. E o nosso assunto aqui desse segundo bloco do Comunidade
vai ser a saúde dos nossos rins. Eu estou recebendo aqui, mais uma vez, o médico nefrologista e presidente da Renal Vida, o doutor Roberto Benvenuti. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Rodrigo. É uma honra sempre participar do TVL Comunidade. Bom, agora em março se comemorou o Dia Mundial dos Rins, né, doutor? O Dia Mundial do Rim é sempre um dia comemorado anualmente. E esse ano o tema realmente foi a prevenção das doenças renais, o cuidado com os rins que você tem que ter, todo mundo tem que ter para manter um rim saudável até o fim de sua vida. Qual é a principal função dos rins do nosso organismo, hein, Os doutor? rins têm a função não só de filtrar, de formar urina, de tirar os excessos de líquidos e de impurezas que nós temos no nosso organismo, mas também os rins têm uma importante função no sentido de manter a produção de glóbulos vermelhos, manter o indivíduo com uma taxa que não deixe que ele fique anêmico e também manter o metabolismo ósseo através do metabolismo da vitamina D. Uhum. Então o rim ele não tem só funções como a gente poderia imaginar de formação da urina, mas outras funções importantes também. E esse foco na prevenção, por que disso agora, nessa campanha, doutor? Porque nós temos percebido que a quantidade de pessoas com doenças renais em todo o mundo tem aumentado. Então, isso em função muito também da idade média da população, a expectativa de vida que tem aumentado sempre. Então, é natural que as pessoas elas vão envelhecendo e também os rins vão tendo a perda natural da função renal ao longo dos anos. O que nós queremos é que a pessoa envelheça com saúde e que possa, então, ter uma saúde renal que não vai precisar fazer hemodiálise ou um transplante no futuro. Qual é esse aumento de pessoas com doenças renais? Qual que é o tamanho desse número? Nós estimamos que 10% da população, pelo menos da população brasileira, esteja com problemas renais. Quer dizer, a maior parte desse contingente de pessoas, em torno de 80%, nem tem assim, não tem nenhuma noção do que está acontecendo, porque às vezes nem faz algum exame para avaliar. Mas são pessoas hipertensas, pessoas obesas, pessoas diabéticas, que muitas vezes não têm uma avaliação cuidadosa da função renal. E que cuidados a gente deve ter, que atitudes, que ações para prevenir as doenças renais, então, doutor? O que nós estamos estabelecendo são 5 pontos principais. O indivíduo ter uma alimentação saudável, o mais saudável possível. A gente sabe que muitas vezes isso, hoje, as alimentações são muito industrializadas e tudo mais. Mas que o indivíduo procure realmente comer legumes e verduras frescas também, isso ajuda. Beber bastante água, não fumar, praticar exercícios físicos regularmente, procurar o seu médico regularmente, pelo menos 2 vezes por ano, fazer uma avaliação e também tomar os seus remédios. Quando a pessoa tem algum problema com pressão alta, como diabetes, que tome seus medicamentos corretamente. Isso vale para o corpo todo, não só para os rins, né, doutor? Sim, sem dúvida, porque o rim, às vezes, ele é consequência de um problema. O rim não é a causa, mas, por exemplo, no caso do diabetes e da hipertensão, muitas vezes o rim acaba sofrendo com isso. E é claro que complica mais ainda a situação em outros órgãos. E em que casos chega a hemodiálise, doutor? Casos mais críticos, mais graves? Normalmente, quando a pessoa perde mais do que 90% da função renal, que a gente chama de insuficiência renal crônica, estágio 5. Né? 1 é um indivíduo normal, 5 é aquele indivíduo que já precisa fazer uma hemodiálise. Então, nesse momento, a hemodiálise ela funciona como um rim artificial. E aí a Renal Vida tem um papel fundamental com o senhor presidente da entidade. Exatamente. E aí a Renal Vida não quer só trabalhar com a parte de fazer hemodiálise ou preparar a pessoa para fazer um transplante ou acompanhar a pessoa depois do transplante. Nós queremos que a pessoa não adoeça. Essa é a nossa intenção. Fazer com que as pessoas se cuidem para que elas possam ter uma vida saudável. Hoje, quantas pessoas que frequentam a Renal Vida, pacientes? Hoje, em Blumenau, nós temos 147 pacientes fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal. Né? E muitos pacientes, esses pacientes que estão hoje transplantados, felizmente, hoje transplantados, estariam hoje fazendo hemodiálise também. Então, nós temos aí um contingente de 1.000 pessoas, uma população de em torno de 1.000 pessoas hoje, que acompanham no pós-transplante com a Renal Vida também. Já foram transplantados. Exato, já foram transplantados. Essas pessoas não são só de Blumenau, mas são do estado todo e alguns até de outros estados do país. Então, em Blumenau, nós temos 140, mas se você colocar todo o Vale do Itajaí, nós temos em torno de 600 pessoas fazendo hemodiálise. Doutor, quais são
são os sintomas das doenças renais? É possível perceber algo de diferente? Esse é um problema da doença renal, porque quando a pessoa tem um problema cardíaco, geralmente sente dor no peito, sente falta de ar. Muitas vezes isso não acontece na doença renal. A doença renal é muito silenciosa. O rim ele vai perdendo sua função progressiva e lentamente. Isso faz com que a pessoa se adapte a essa situação, acaba, enfim, descobrindo numa situação muito avançada, muitas vezes. Então, mas os principais sinais do problema renal são o indivíduo urinar com espuma, porque isso pode significar a presença de proteína na urina espumosa, pode significar isso no início do problema renal. A pessoa ter pressão alta, né, uma anemia inexplicável, né, e inchaço. Né? Esses são os principais sinais da doença renal. Geralmente a dor não acompanha o problema renal. A dor geralmente significa pedra nos rins. E nem sempre isso é causa de insuficiência renal. Pedra no rim não seria uma doença renal ou não? Ela é considerada doença renal? Ela pode se tornar uma doença renal na medida em que essa pedra do rim realmente prejudique a função do rim, mas geralmente ela causa uma obstrução. Na medida que essa pedra do rim é retirada, a função renal volta ao normal. Atinge mais mulheres ou homens, doutor, atualmente a doença renal? A doença renal está quase empatando entre homens e mulheres. Antes era uma doença mais masculina, em função principalmente da questão do tabagismo, né, que o homem fumava mais tal. Mas hoje a doença renal praticamente, tanto no sexo masculino como no feminino, está em mesma proporção. Diria que um pouquinho ainda dos homens ainda na frente em termos de números e pacientes com insuficiência renal. O que é a hemodiálise e a diálise? Qual a diferença também, doutor Roberto? A diálise é um termo genérico para definir terapia renal substitutiva, ou seja, o que é? É um rim artificial. É isso que é a hemodiálise, mas tem também a hemodiálise, significa o sangue passando numa máquina, a hemodiálise, ou seja, você já vem de sangue, então... Exatamente, hemodiálise. Então o sangue passa numa máquina de diálise. E existe também a chamada diálise peritoneal, que nós também fazemos, que a diálise peritoneal é uma diálise em que um líquido nós colocamos dentro da cavidade abdominal. E a própria cavidade abdominal se trata de fazer a diálise. Então, existem esses dois tipos de diálise, a hemo e a diálise peritoneal. A hemodiálise é feita na Renal Vida? Exatamente, a hemodiálise é feita na Renal Vida e nos hospitais também. Né? Imagine que uma pessoa adoeça agudamente, né, e vá para um hospital. Ela vai precisar de hemodiálise. Ela não vai poder sair do hospital para fazer hemodiálise na clínica. Ou seja, a clínica vai até o hospital. Então, nós temos toda uma estrutura hospitalar nas UTIs que possibilita que, então, o paciente possa fazer esse tratamento lá onde ele está internado. E essa hemodiálise tem que ser feita em quanto tempo, doutor? Qual que é a frequência dela? A frequência é variável, mas o padrão é 3 vezes por semana. Existe uma frequência variável porque tem pacientes que podem precisar um pouco mais ou um pouco menos. Isso depende do quadro de cada um, vai depender dos exames. Mas, normalmente, quando o paciente está estável em programa, ele faz 3 vezes por semana. Mas muda totalmente a rotina da pessoa, né, doutor? Ter que ir fazer hemodiálise, altera muito, né? Existe uma grande dificuldade, às vezes, social e familiar para o paciente que faz hemodiálise. E não tem cura, é só fazer o transplante mesmo? Muitas vezes esse rim já não tem mais retorno. Na maioria das vezes é muito difícil que esse rim vá assumir alguma função no futuro, porque, como eu disse, você pega já, às vezes, o paciente numa fase em que você não consegue mais tratar aquele rim que está doente. Ele já perdeu totalmente a função. Por esse motivo que a gente faz esse trabalho, para que as pessoas possam, se tem algum problema renal, descobrir mais cedo, para que a gente possa, então, fazer uma terapia para manter essa função renal residual. Aí é possível fazer isso. Exatamente. Descobrir com antecedência. Exatamente. Principalmente controlando a pressão arterial, fazendo uma dieta adequada, né, que é muito importante a nutrição nisso tudo, e também cuidando das outras comorbidades como o diabetes. A Renal Vida, doutor, que o senhor já é presidente há quanto tempo já? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Está mudando de sede agora, né? Vai para uma sede nova. Exato. Ali no Bom Retiro, já começou a construção? Exato. Nós temos o terreno já adquirido, nós temos todas as licenças já
conseguida junto aos órgãos governamentais. Nós temos toda a estrutura já, a planta física aprovada na vigilância sanitária. Nós estamos fazendo a preparação do terreno. Nós temos estudo de impacto de vizinhança, impacto ambiental que nós estamos fazendo, está em andamento. E pretendemos levantar a obra na medida que nós tenhamos recursos para realmente começar a obra e tocar até o final, num prazo de 2 anos. Então, por isso, nós estamos fazendo gestões junto à comunidade, nós temos o nosso telemarketing, onde as pessoas podem ajudar, porque essa obra é uma obra comunitária. A Renal Vida é uma entidade social, hoje eu sou presidente da Renal Vida, mas o cargo é elegível entre a sociedade. Então, na verdade, a Renal Vida é uma entidade que atende basicamente Sistema Único de Saúde. Atende o SUS. SUS. Uhum. Então, essa obra é uma obra que é para a comunidade de Blumenau, tem 14 mil metros quadrados e é aqui no centro um terreno realmente muito bonito, acessibilidade excelente, perto dos hospitais e que nós esperamos que em agosto nós estejamos levantando já essa obra com a ajuda de todos. Falta muito dinheiro ainda, doutor? Falta bastante dinheiro ainda. E aí? Nós já investimos em torno de 4,5 milhões nessa obra, recursos da Renal Vida, doações que foram feitas também da comunidade, mas a Renal Vida mesmo antecipando, indo à frente e colocando recursos, cada real doado para a Renal Vida, nós colocamos mais R$1 na frente. Então isso é muito importante, que a gente possa ter um equipamento como esse para poder trabalhar e dar o melhor para a nossa comunidade. E tem alguma expectativa de quando é que a sede nova vai estar pronta? O que vocês sonham? Eu acredito que em 2 anos, a partir de agosto desse ano até agosto de 2016, a gente possa estar trabalhando já com a parte de hemodiálise. E esse é o nosso sonho, que pelo menos a parte da hemodiálise nós possamos tocar nesse prazo de 2 anos. Hoje a sede atual está onde, doutor? Nós estamos no edifício na Rua Floriano Peixoto 245, no Centro Clínico Albert Sabin, que fica na frente do Hospital Santa Isabel. Essa estrutura nossa é uma estrutura boa, mas ela já não está adequada mais à realidade, né? Hoje temos problema de acessibilidade, nós temos o espaço físico, nós estamos trabalhando já quase em 4 turnos diários, então quando nós estivermos lá na sede do Bom Retiro, podemos trabalhar em 2 turnos. Isso é uma vantagem muito grande para o paciente, porque hoje o paciente sai da hemodiálise às 10 da noite. Não é fácil você sair para casa às 10 da noite, problema de condução e tudo mais. Então, quando nós tivermos a sede lá, a gente vai poder trabalhar com mais conforto para os nossos pacientes. Bacana. Doutor Roberto Benvenuti, médico nefrologista, presidente da Renal Vida, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Rodrigo. É sempre um prazer estar aqui e me coloco à disposição da comunidade blumenauense. Obrigado, doutor Roberto. Veio falar para a gente sobre o Dia Mundial do Rim, que foi agora no mês de março, só me confirma aqui. Dia 14 de março. Dia 14 de março, mas o mês todo é para a gente refletir também, falar do assunto aí das doenças renais, é o que a gente falou hoje aqui no TVL Comunidade, que está terminando. Obrigado você pela sua companhia mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.